Juntar as mãos, palma com palma, certo? O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, pessoal, boa noite, viu? Viu, Maria, como vocês estão fracos? Boa noite. Boa noite. Não lembrei de uns alunos, sexta-feira, ontem, eu cheguei na turma, primeira aula, e dei bom dia. Aí os alunos, rapaz, vocês têm tanta preguiça de não responder nem mentalmente. Deve estar desligado, eu acho, o áudiozinho. Era no celular? Aí eu disse aos alunos, vocês não responderam bom dia nem mentalmente, eu acredito. Tem música da Bundeira, foi pelo menos assim, né? O Zezinho foi bem produtivo hoje, né? Tenho certeza que não deve estar surdo com essa furadeira aí a tarde todinha. Para quem gosta de dentista, é perfeita a lembrança. Parece aquela maquininha do dentista, né? Aquela... As lembranças suscitam cada coisa na gente, né? A gente escuta uma coisa aí já associa a outra, né? A gente vive aqui na mente com essas associações. Para quem não gosta de dentista, o Zazen foi horrível. Para quem não gosta de dentista e ouviu esse som da furadeira e conectou esse som ao dentista, então foi terrível. Alguém aqui já tem feito Zazen, vocês que estão vendo pela primeira vez? Não? É estranho, né? Diferente, né? Pensou um monte de coisa que passa na cabeça. Passa tanta coisa, né? Aí é suas coisas que passam, né? O que é que você... Na minha, eu revelo para todo mundo uma parte. Que vontade louca de sair daqui. Eu acho que todo mundo que faz Zazen, se não todo mundo, a maioria tem essa ligeira impressão, esse ligeiro desejo. Eu quero ir embora. Essa menina vai tocar o sino, não é? A pessoa mais poderosa que tem aqui é quem toca o sino. Entendeu? Eles são o máximo. Eles é que tem o poder de libertar e aprisionar a gente. Mas é incrível mesmo assim, a vontade que dá de se levantar e sair correndo, entendeu? Pelo menos eu tive essa vontade de... Puxa, venho mais nunca. Diz que não é muito bom não dizer assim, não vem mais nunca, porque pode ser que venha e faça como eu, entendeu? Nunca mais eu volto aqui, né? Às vezes a vida da gente fica só na lembrança, né? A vida da gente sendo comandada só pela lembrança. Lembrando. Tem uma lembrança que são mais conscientes do que as outras, né? Elas são bem nítidas assim na mente da gente. E as outras que ficam lá obscuras através dos impulsos da gente, assim, que fica meio que nos obrigando a pensar determinadas coisas
a fazer determinadas coisas, a gente nem imagina que tem um condicionamento ali por trás. Aquela forma de pensar, ver e sentir o mundo, a gente às vezes nem sonha. Algumas pessoas pensam que o melhor para resolver isso é fazer uma regressão. Olha, eu vou num canto ali, vão me hipnotizar e eu quero ver o que é que tem aqui dentro dessa minha cabecinha para ver o que é que tem. Então eu vou lá atrás buscar o que é que tem. E dizem que isso é uma coisa possível, né? Dizem não, isso é uma coisa possível, né? A gente pode acessar os nossos registros anteriores. No processo de iluminação, tem essa característica. Né? Na iluminação do Buda, né? Quando o Buda estava se iluminando, um momento lá ele viu a gente chama de registros acásicos, ele viu a vida passada dele, as vidas anteriores. Outras coisas ele viu também, mas justamente essa. E ele foi vendo e foi vendo o caminho que ele trilhou, que levou ele até aquele momento ali, aquele momento da iluminação. A gente está lendo um livro aqui, aí no livro tem uma parte bem bonita que a monja diz assim: é a parte que a gente não vê que comanda o espetáculo. Não é linda essa frase? É o que a gente não vê que comanda o espetáculo. É a parte que a gente não tem nem noção que existe, que está lá. Aí quando a gente está sendo zazen, a gente deixa a mente assim um pouquinho mais límpida, entendeu? No início fica uma grande confusãozinha, né? Mas depois, quando a gente vai com o tempo de prática, a gente começa a perceber que existe outra forma de pensar, de sentir o mundo, de agir. Só que essa outra forma talvez não nos agrade. Porque o que a gente gosta mesmo, é tão ruim falar isso, quando a gente se identifica com isso, a gente gosta mesmo de uma vida autocentrada. A gente gosta mesmo de ser o centro. Inclusive o centro do nosso sofrimento, de preferência também. Não, monge, isso é muita ingratidão você dizer uma coisa dessa. Há psicólogos que dizem essas coisas aí, entendeu? Inclusive a monja que a gente está estudando ela, a Charlotte Jokobeck, ela é uma psicóloga também. E ela diz que às vezes a prática não nos interessa, porque numa boa prática não tem esse autocentramento. Numa boa prática não tem esse, esse drama, esse enredo melancólico, ou esse outro enredo. Não, uma boa prática não tem esse enredo. Não tem um eu ali autocentrado, entendeu? Aí fica tão chato. Eu gosto mesmo de estar no centro do meu, da minha história, da minha. Não estou dizendo que a dor não dói, lógico que a dor dói. Mas eu quero estar no centro disso tudo, entendeu? Fazer esse transporte, assim, dessa vida puramente autocentrada para essa vida onde você não é o centro, choca. Choca porque a gente pensa que a gente, se deixar esse autocentramento embora, a gente vai junto com ele. A gente pensa, jura de pé junto, mãos juntas. A gente jura que se deixar determinadas memórias ir embora, a gente vai junto. Aí o que é que a gente faz? A gente segura assim. Segura com duas mãos. Tenta pôr as rédeas, entendeu? Porque a gente se confunde com essas memórias da gente, sabe? Já pensou uma pessoa sem memória como é estranha? A pessoa se acordar e não lembrar de nada também? Não é estranho? Alguém já disse assim para si mesmo: amanhã, quando eu me levantar, ou daqui a pouquinho, quando eu me levantar, eu não vou mais lembrar de três pontinhos. Pessoa, objeto ou situação. A gente consegue? Não, a gente não consegue. Primeiro porque a gente se colocou em guerra, né? Eu não vou mais lembrar. Eu não vou mais querer. A gente se colocou em guerra. Quando a gente se coloca em guerra, a gente também se coloca em dificuldade.
E tem uma coisa que quase ninguém acredita, que é o tempo. Quase ninguém acredita no poder do tempo. De como o tempo vai varrendo as lembranças. De como o tempo vai apagando as marcas. Eu nunca tenho nada a dizer às pessoas quando eu converso com elas. Geralmente eu digo a mesma coisa, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, entendeu? Porque a gente está dentro de uma configuração, aí ali naquela configuração parece que o tempo não passa. Parece que cada segundo é uma hora. Imagina cada segundo com uma hora, né? Cada segundinho ali é quase uma eternidade. E a gente tem essa coisa do autocentramento, como a gente costuma dizer, né? Essa coisa autocentrada, as memórias, as lembranças, a minha história, a minha vida, a minha... Três pontinhos. Estou dizendo que o seu sofrimento não é importante, não. Lógico que o seu sofrimento é importante, o nosso sofrimento é importante. Agora, o mais importante é que a gente consiga ver que nós não somos isso, entendeu? Que é a parte difícil da história. A parte difícil da história é a gente perceber que não é isso. A parte difícil da história é a gente perceber que a gente não é esse autocentramento. A parte difícil da história é a gente ver a vida como um campo aberto, cheio de coisas para acontecer. Essa é a parte difícil da história. A parte difícil da história é a gente deixar as lembranças que nos atrapalham num canto e estar aberto para as coisas que vão vir. Essa é a parte difícil da história. Porque a gente age no mundo como se fosse o grande julgador. Eu sei, isso não é bom, isso eu já conheço. E a gente se fecha assim de um jeito que não dá chance para as outras coisas acontecerem na vida da gente. Porque a gente adora quem? A gente adora o nosso sofrimento, a gente adora o nosso autocentramento. Quando eu era mais novo, eu pensava assim que a mudança na vida da gente era assim, era mudar os móveis da casa. Quem nunca, né? Não é bom mudar os móveis da casa? É bom demais. Ó. A cama tá assim, você bota ela desse lado. Aí passa um tempo, abusa, aí volta do outro lado. Aí abusou de um lado, abusou do outro, vamos agora outra parede. Esse móvel tá assim, a gente vai mudando, muda. E a gente, eu pensava que mudando os móveis da minha casa, eu iria mudar também. Entendeu? Às vezes a gente fica até mais leve, né? Vamos fazer uma grande limpeza aqui, um grande SAMU. SAMU é a limpeza, né? Vamos fazer uma grande limpeza aqui. Sempre mais leve, né? Mas isso não é a mudança verdadeira. A mudança verdadeira é alguma coisa mais profunda, é uma coisa mais... Talvez a mudança verdadeira seja a gente estar disposto até a virar mendigo. Não, isso é radical demais, né? Ninguém quer virar mendigo agora, né? Mas é uma possibilidade que há na vida da gente, dependendo do que a gente faça, dependendo das besteiras que a gente faça, a gente vira um mendigo, a gente vira alguém viciado em alguma coisa. Mas na perspectiva budista, a gente já é o mendigo. Na perspectiva budista, a gente já é o mendigo, entendeu? A gente já é o mendigo porque a gente tem uma coisa muito preciosa dentro da gente, a gente nem liga com isso. A gente é um mendigo porque a gente anda com uma joia preciosa, não sabe o que tem, que é a mente da gente. A mente das nossas... Essa coisa preciosa aqui. Quando a gente fala assim, quando o budismo fala assim, desperte, despertar para quê? Para algumas coisas. Entre elas, essa joia que a gente tem. Que a gente abandonou, entendeu? A gente abandonou por alguma coisa gourmet. Quem sabe um morango do amor resolva.
Mas é sério, essa é a expressão que existe nos textos budistas, que a gente é um mendigo com uma joia preciosa e nem imagina que tem aquela joia. Essa joia preciosa é a qualidade que nós temos na nossa mente. Nós temos uma mente, nós temos um corpo, nós temos lugares que são bons para a gente ir, pessoas que são importantes para a gente. A gente pode usar essa vida comum, esse corre-corre que a gente tem, de uma maneira tão transformadora da vida da gente, da vida da outra pessoa. A gente não vê isso, entendeu? A gente só pensa assim, dia 30 chega. Ou eu sofri tanto, mas dia 30 chega. Ou quinto dia útil. É tão pequeno na perspectiva budista isso. Na perspectiva budista, aí a gente é mendigo ainda mais. Se a gente for pensar na vida como só o dia 30 ou o quinto dia útil, é muito pouco. A gente tem que pensar na vida como uma existência. Você faz da sua existência, entendeu? Sua vida beneficia em quê? Você e as outras pessoas que vivem com você. Como é que a gente tem uma existência importante? Não assim de ser o centro. Não, não. Mas como é que a nossa vida, como é que a nossa forma de viver beneficia as outras pessoas, entendeu? No lugar que você está é que é importante. No seu trabalho, no seu estudo, na sua família, com seus amigos, ali é o lugar mais importante que tem. Ninguém precisa fazer uma viagem internacional para acontecer uma grande mudança. A viagem é agora mesmo, entendeu? Tá tudo nesse mesmo barco aqui. Quando foi na pandemia, China e Japão não se dão muito bem, sabe? Tiveram vários conflitos ao longo da história. Aí quando estava na pandemia, os chineses mandaram máscaras, mandaram algumas coisas para o Japão e para outros países também, né? Para poder minimizar o impacto. E nos caixotes, assim, nas embarcações, tinha assim: somos flores do mesmo jardim. Não é bonito isso, né? Nós somos flores do mesmo jardim. Certo? Perfeito demais. Se a gente pensasse assim, a gente veria que o dia 30 é pouco. Porque dependendo de como a gente vai vivendo, a gente se identifica realmente com o outro, né? Com a forma que o outro vive, com o sofrimento que o outro tem, com as coisas que o outro passa. Isso não quer dizer que você vai abandonar a sua vida, mas não quero que tal pessoa sofra. Não. Tem uma parte lá no livro assim meio grossa, né? Não sei se alguém já chegou nessa parte do livro que a monja diz assim: se você tem um amigo, uma amiga desiludida, não diga para ele ou para ela que vai dar tudo certo. Talvez a melhor coisa para dizer à pessoa é que não existe garantia de que vai dar tudo certo, mas existe garantia de que a gente pode criar as coisas. A gente pode criar causas e condições boas, positivas, entendeu? Que é para não manter, às vezes, a gente numa. Ah, o amanhã vai vir, num mundo ilusório, tá entendendo? Não, não tem garantia que vai estar tudo bem. Todo mundo. Tá tudo certo mesmo que amanhã vai ser o dia desse jeito, daquele jeito, do jeito que você planejou. Você tem certeza que vai ser? Alguém tem? Meu dia está todo planejado amanhã, mas eu não tenho certeza que vai ser tudo daquele jeitinho. E se for como eu, sofre, viu? Se você for como eu, você sofre, porque eu faço assim: domingo, vou, me acordo, faço minhas coisinhas, umas 10h30 por aí, eu vou na casa da minha mãe, fico com ela, almoço com ela, passo um pedaço da tarde lá, depois eu volto, faço minhas coisinhas, vou arrumar as coisas da escola, vou fazer minhas... Aí, de repente, a interdependência manda uma data. A interdependência manda uma pessoa, manda uma doença, manda alguma coisa. A minha vontade é de pegar assim, rasgar o calendário. Eu fico bravo quando as coisas saem do meu roteiro. Nossa Senhora, eu quero que tudo seja perfeito. Eu quero. A gente fica com raiva, né? Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Porque a gente é mimado.
A gente é muito infantil nessa perspectiva. E isso estraga demais a vida da gente, entendeu? Isso azeda a vida da gente. Essa programação é diferente. Uma coisa é eu ter a programação e dizer, veja, isso é o que está programado. Mas se aparecer uma data ou alguém apareceu no meio da história, vamos viver o que está aparecendo. Está aberto. Está aberto para as coisas que vão acontecer. Isso eu aprendi com 44 anos de idade. Conhecido também como ano passado. Nunca é tarde para a gente aprender. Nunca, 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 nunca. Que a gente possa aprender sem precisar muito da dor, né? Porque, olha, tem uma coisa que a gente aprende, é com a dor. Mas tem uma coisa que a gente poderia aprender mais, é com a sabedoria, entendeu? Muito melhor do que aprender com a dor é aprender com a sabedoria. Com sabedoria simples. É ver o que as pessoas fizeram, o que deu certo e o que não deu. Pensa como ajuda? Tem gente que eu me inspiro como não fazer. Não tem? Não é bom? Não, aí não. Aí não vá não, que vá não que você se esborracha todo. Desse jeito não dá certo. E tem gente que a gente olha assim, talvez seja um bom caminho. Talvez seja legal. Isso já ajuda muita gente. Isso já é para não sair totalmente cego. Ou mais cego. Aí assim, na boa prática, para a gente encerrar, na boa prática não tem essa coisa, esse eu autocentrado, entendeu? Quando a gente tá mesmo assim nos assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu fico bem apegado ainda, sabe? Eu tenho muitos apegos, eu digo a todo mundo que vem aqui. Quando a gente tá num bom zazen mesmo, assim, no começo a gente fica assim, autocentrado. Aí depois esse autocentramento vai, pof, não tem mais autocentramento ali, entendeu? Você se sente conectado, assim, com as coisas. É uma verdadeira. Eu não sei nem qual é a palavra que eu uso. É diferente, entendeu? Quando você realmente senta, que vai limpando tudo, assim. Aí abre outra forma de você sentir as coisas, sabe? De você ver o mundo, de você se relacionar, entendeu? Naquele momento ali, se dissesse bolo com leite, bolo de milho com leite. Pode falar, bolo de milho com leite. Agora, se eu tivesse no corre-corre, nem pode, né? Se eu tivesse no corre-corre, alguém dissesse bolo de milho com leite, eu digo sim, aonde? Mas quando a gente tá aqui, ó, é diferente demais. É renovador. Qual o problema da gente? É encontrar esse estado e querer se esquecer nele. Quando a gente encontra esse estado, o erro é querer se esquecer nele, entendeu? Se esquecer nele, ficar aqui. Ficar vegetando. É. Se apegar ao bem-estar. Se apegar. Qualquer barulho que aparecer. Incomoda. É tão bom entender esse estado. De verdade, é um estado muito bom. É renovador. É uma coisa renovadora. Só que a prática não é isso, entendeu? A prática mesmo é quando a gente se levanta daqui e vai viver. Isso é a verdadeira. Porque aqui é um lugar seguro demais, ó.
Agora eu tenho que saber me familiarizar com isso e levar para onde eu for. Aí é o difícil da história. Mas vamos encerrar. Que os méritos estendam a todos vocês, possamos nos tornar iluminados. Pessoal que está em casa, um abraço. Tchau, tchau.